Olá, pessoal. Eu gostaria hoje de comentar com vocês sobre o tópico Machine Learning. Cadê o P? E, claro que quando a gente faz Machine Learning, e fazer Machine Learning é até um termo bem vago, e eu vou comentar mais sobre isso, não aparece o valor de P, certo? Eu também vou comentar sobre isso, mas antes, para dar uma introdução para vocês, o que eu quero dizer, aqui eu queria comentar dois artigos que nosso grupo recentemente escreveu em que a gente fez Machine Learning. Fazer Machine Learning também é um termo vago, mas basicamente a gente usou um algoritmo preditivo de classificação ou de resposta usando técnicas conhecidas como aprendizagem de máquina, tá? E claro que existe aí o valor de P colocado nas tabelas, né? Então a gente teve até um outro vídeo em que eu comento quando não é um ensaio clínico, como um estudo observacional, a gente vai ter diferenças entre os grupos, então se coloca o valor de P, mas o que eu quero dizer é que nos resultados principais do estudo, a gente tem aqui o modelo do Machine Learning, a gente calculou aqui questões, né, dois algoritmos, que a gente não vai entrar em detalhes, porque a ideia não é tanto técnica, né, mas mais conceitual, então foi feito, enfim, dois algoritmos, datasets um pouquinho diferentes, a gente calculou valores, isso sim, sempre muito associados com os modelos de machine learning, de sensibilidade, especificidade, acurácia, área sobre a curva, tem um intervalo de confiança aqui, mas não tem o valor de P, né? Será que foi um engano nosso, o revisor esqueceu, estava dormindo, a gente estava dormindo também, mas aqui um outro paper, mencionar, né, aqui foi, fiz com o Paulo Swain, um grande aluno nosso aqui de doutorado, o Ives também, um grande colega e amigo lá da Federal do Rio Grande do Sul, que me orienta muito sobre Machine Learning, e aqui foi um outro paper que a gente fez juntos, né, eu e ele, e o Diego também, no ELSA, e aí de novo, né? Aqui a gente nem está mostrando a tabela, a famosa tabela 1, mas também seria o caso de colocar o valor de P na tabela 1, já que são grupos diferentes, que a gente estava fazendo uma predição, né? E aqui não de classificação, como o outro grupo, mas aqui de predição de desfechos também, não interessa tanto aqui o que o modelo, a gente está tendo uma discussão conceitual, mas, de novo, não tem o valor de P. E eu falo isso porque é quase um reflexo automático nos papers a gente procurar o valor de P e olha, deu P menor que 0,05, é significativo e está válido, e maior que 0,05 não está válido, então, poxa, preciso saber o valor de P para dizer se esse modelo funciona ou não, né? E esses números aqui não me dizem nada. Esse que pode ser o raciocínio automático. Também tem uma grande discussão sobre a ênfase muito grande, que se dá o valor de P, se ele tem que ser 0,05, se ele tem que ser publicado ou não. Tem até pessoas que falam que a gente tem que esquecer o valor de P e focar em medidas de tamanho de efeito, intervalo de confiança e desencanar, entre aspas, né, do valor de P. Não é o caso aqui, tá? Não é o caso aqui, não foi isso que a gente fez. Existe até um benchmark, né, se for chamar assim, que a gente consideraria um algoritmo válido quando ele começa a prever acima da chance, tá? Então, claro, você tem um algoritmo que é prever se ele é bom ou não, tem que ser melhor do que jogar uma moeda para o alto né, e dizer se funciona ou não. Então, seria melhor que os 50%, a gente vê aqui, né, esses valores, também existe uma certa diferença entre acurácia balanceada e área sobre a curva, mas também não vou entrar nessa discussão agora. Então, o algoritmo aqui funciona, tá? Ele está acima da chance. No outro estudo, acredito que ele também ficou acima da chance, né? Então, funciona, né? E a gente até testa diferentes algoritmos, pode fazer um teste, e aqui até é válido, tá? Até comentando, de fazer testes usando a lógica do valor de P para comparar qual que seria o melhor modelo. Mas a dúvida aqui persiste, certo? Onde que está o meu P, né, André? Por que você sumiu com o P no Machine Learning? E aqui eu queria comentar com vocês a diferença conceitual, tá? Entre duas grandes técnicas de
approach dos dados, de análise dos dados. A gente está pensando em algo maior, que é comparar dois modelos, o modelo ou o approach, né, para não repetir aqui o termo, mas o approach, né, aproximar a questão ou abordar a questão, que são dois campos diferentes, existe uma grande discussão de quem faz o quê, tem até um meme, né, fizeram até um meme disso, falando que estatísticos tem congressos em Las Vegas e machine learning, quem trabalha com machine learning tem congressos nos Alpes ou em Aspen, não sei o que eles quiseram dizer, mas, enfim, tem até toda essa discussão. Mas, basicamente, o que eu quero dizer é que há diferenças fundamentais entre essas duas técnicas, essas duas abordagens, e isso explica por que não aparece o tal de P no machine learning. Tá? Então, pensar que a estatística, análise estatística clássica, regressão, ANOVA, GLM, etc., tudo tem valor de P. E fazer machine learning, tá? E aqui é um termo já vago, a gente tem que tomar cuidado porque fazer machine learning é que nem falar, olha, eu fiz estatística no meu estudo, tá? Então, isso não significa muita coisa. Machine learning é até um termo utilizado em situações que não tem nada a ver com a medicina preditiva ou prognóstica ou de precisão, mas, por exemplo, reconhecimento facial, realidade virtual, tudo envolve machine learning. Aqui o que a gente está se referindo são a algoritmos preditivos de resposta, tá, em modelos preditivos ou classificatórios. Então, eu teria uma dúvida se, por exemplo, como classificar unipolar ou bipolar, e eu tenho variáveis ou features ou pesos que vão me ajudar a descobrir quais são os pesos mais associados a bipolar ou unipolar. Então, idade pode ser um peso, gravidade da doença pode ser um peso ou uma variável e assim por diante, tá? Então, quando a gente fala em estatística, a gente está falando em modelos, tá? Quando a gente está falando em machine learning, a gente está falando em algoritmos. Na estatística, a nossa análise é inferencial, é basicamente uma análise de causa e efeito. Tá? Toda estatística, ela basicamente quer ver se uma variável causa a outra, ou se uma variável explica a outra. Tá? Então, eu quero falar se X explica Y, ou se X e Y estão associados, certo? Basicamente, essas são as grandes formas de analisar, mas ambas são inferenciais. Eu parti de uma hipótese, essa é uma hipótese a priori, que eu elaborei conforme meu conhecimento ou minha dúvida na literatura, eu desenho um modelo inferencial, descubro o best fit, o melhor modelo para encaixar ou para explicar o que está sendo feito, e também tem diferentes formas de atingir esse best fit, mas eu desenho em torno de uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Então, a minha hipótese nula, normalmente, nem sempre, né, mas, enfim, né, o mais comum é a hipótese nula falar que as duas variáveis são iguais, e a hipótese alternativa é falar que as duas variáveis não são iguais ou são diferentes. E o P é a probabilidade do erro tipo 1, que a gente chama. Então, é a probabilidade de a gente achar um efeito caso a hipótese nula seja verdadeira. Tá? Eu escrevi aqui uma forma meio bayesiana, mas basicamente é a ideia de que eu acho, caso a gente tenha um P de 0,01, significa que existe uma chance de 1% de, repetindo esse estudo, eu observar um tamanho de efeito igual ou maior, caso a hipótese nula seja verdadeira, certo? Então, basicamente, por isso que é um falso positivo, certo? Basicamente, era igual os grupos, se era igual, eu não ia achar um tamanho de efeito, eu não ia achar uma diferença. Então, aí até explica por que o P tem que ser baixo, né? Um P
abaixo de 5, né? Por isso o famoso corte em 5%. Por que alguém escolheu 5 lá atrás, não 4 ou 6 ou 1 ou 10, já é uma outra história. Mas veja assim, se eu tenho um P de 4%, um P de 0,04, é pouco provável que eu ache um efeito caso a hipótese nula seja verdadeira, ou seja, caso não haja efeito. Se eu tiver um P de 0,4, probabilidade de eu achar um efeito caso não exista na realidade é de 40%. Tá? Então, se eu tenho um P de 0,01, eu posso falar que é unlikely, né? Pouco provável que a hipótese nula seja verdadeira, então eu consigo, com algum grau de certeza, ou com um bom grau de certeza, rejeitar a hipótese nula em favor da hipótese alternativa de que havia uma diferença, e aí eu provo o meu ponto. Tá? E por último, gostaria de dizer que na análise estatística, nos ensaios clínicos, o resultado primário ele está quase sempre focado na validade interna. Tá? Então, o que eu estou propondo aqui é válido para a minha amostra. Uma outra dúvida vai ser se eu consigo generalizar isso para a minha população. Então, vamos supor que eu mostro que um tratamento funciona para uma doença. Por mais que eu tenha recrutado 1.000 ou 100.000 pessoas, eu estou mostrando que no meu estudo, no meu desenho de estudo, esse achado é válido. Se ele vai ser generalizável no mundo real, é uma outra questão, tá? E que vai até além do meu estudo. É um segundo passo que vai ser testado na realidade, por isso que existe o fase 3, o fase 4. Tá? Mas o machine learning, ele parte de mecanismos e conceitos totalmente diferentes. Então, ele está baseado numa predição de resposta. O modelo não é baseado, ou o algoritmo não é baseado no best fit, não é onde melhor se encaixa, porque ele é iterativo, ele vai aprender. Então, não é só um termo, nossa, aprendizado. Realmente, o algoritmo ele começa a aprender e achar o melhor modelo. Tá? Então, imagina que, e até vou explicar o que significa isso, mas se eu tenho um monte de pontinho distribuídos, né, x, y, talvez o modelo clássico de análise estatística ele vai fazer isso, vai encontrar um best fit, tá, que explicaria, até faria uma fórmula aqui. Mas a máquina, se eu deixo ela rodando, ela vai aprendendo e no final pode acontecer dela fazer um modelo perfeito. Se a gente deixa ela aprendendo, ela vai encaixar bonitinho e vai fazer um modelo que funciona nesse dataset em 100% dos casos. Ela encaixa o modelo perfeitamente. Tá? Eu já até vou chegar mais adiante, mas só para terminar o raciocínio, aqui é agnóstico, tá? É deixar os dados falarem por si só, é até uma abordagem, diria até mais humilde, tá? A gente não tenta explicar o que está acontecendo, não tem uma hipótese, pega lá um monte de dados, joga lá no modelo e vê o que encaixa. Tá? Então, isso também tem críticas aí dos mais puristas. Ele está muito baseado na validade externa, então até eu não quero explicar o que está acontecendo, mas eu quero que o meu algoritmo sirva e seja generalizável, até por isso que ele tem uma aplicação muito grande em aplicativos, em empresas, tem até um excesso aí, mas a ideia é eu ter um dataset, né, vamos supor, exemplos bastante famosos na dermatologia e na reumato, eu treino, né, a gente usa esse termo, eu treino o meu algoritmo e ele acaba reconhecendo a acurácia para prever, sei lá, o câncer, ou câncer de pele, ou pneumonia com 99% de acurácia, mas aí a próxima etapa é ver se isso, né, quando é bem feito o algoritmo, então essa formulazinha, ela começa a ser aplicada no mundo real. Então, ela tem um foco na validade externa. Por que o algoritmo reconheceu que a manchinha é igual ao câncer e não igual a uma coisa benigna? Isso não é uma pergunta do machine learning, isso é uma pergunta da estatística, da medicina clássica, e aí entender por que a pigmentação faz com que a mancha seja mais associada ao câncer, etc. O machine learning ele não está
ele não está interessado em saber como funciona, ele só está interessado em saber se funciona ou não. E onde que está a dúvida, né? Por tudo que eu falei para vocês, não tem mais hipótese nula e hipótese alternativa. O que vai acontecer, basicamente, é um grande trade-off no machine learning, que é a diferença entre acurácia e generalização, ou um trade-off entre bias e variância, entre viés e variância. Basicamente, a ideia é o seguinte: se a gente pensar aqui que isso aqui é um modelo de machine learning, tá? Eu falei que seria de estatística, mas pode ser um modelo de regressão, que também é um modelo de machine learning. Eu tenho um underfitting, tá? Ele não encaixou bem o meu modelo, olha só quanto que eu estou escapando, aqui já na linguagem do machine learning. E aqui eu tenho o contrário, eu tenho um overfitting, tá? Ele está explicando muito bem, ele está encaixando em tudo. Qual que é o problema do overfitting? Provavelmente o meu algoritmo só funciona para minha amostra. Na hora de eu levar lá para o mundo real, que os pontos também vão estar de outra maneira, eu vou ficar fazendo exatamente o que estava lá, ele não tem muita flexibilidade e eu não vou conseguir explicar. E o underfitting é o contrário, ele até explica, né? Ele talvez até vai reproduzir bem, mas aí a acurácia dele vai ser baixa. Então, o que eu quero é o máximo de acurácia e o máximo de generalização. Para funcionar isso, é por isso que uma das grandes ideias, né, um dos grandes insights do machine learning é a gente pegar os nossos dados e dividir em duas amostras. Uma amostra que é treinada, tá? Então, eu divido, tem milhões de divisões, né? Tem cross-validation, mas vamos supor que a maneira mais simples é dividir em 80% e 20%. Tá? Eu pego meus 80% e eu vou treinar meu algoritmo. Ele fica treinando aqui, né? Fica lá treinando, a gente testa um monte de algoritmo e esses algoritmos depois vão ser validados. Então, pode acontecer um que ele está underfitting, outro que ele está overfitting e até achar o algoritmo ideal. Tá? E aí tem lá a parte de ajustar os parâmetros, os hiperparâmetros aqui dos algoritmos, isso é a parte mais técnica. Então, basicamente, o conceito do machine learning é esse, e aí por isso que a gente não tem o valor de P. Não faz sentido perguntar qual que é a hipótese alternativa e a hipótese nula aqui. A nossa dúvida, basicamente, dos algoritmos preditivos do machine learning para classificação ou para prognóstico ou para predição é basicamente encontrar um algoritmo que treine bem e que depois vá bem na amostra de validação. E isso vai nos dizer em relação, a resposta vai ser em relação à acurácia. Se eu deixar o algoritmo rodando aqui, ele vai ser 100%, tá? Mas ele não vai generalizar. Se eu deixar ele rodando pouco, ele vai ter uma performance muito menor, mas ele não vai ter uma boa viabilidade. E o trade-off aqui vai ser refletido na acurácia, tá bom? Então, é por isso que não existe valor de P em machine learning, pelo menos nas abordagens mais tradicionais, basicamente porque não faz sentido falar de valor de P no conceito, né, claro, de teste estatístico para rejeitar a hipótese nula, porque a gente não tem hipóteses a priori, né, no machine learning. A gente quer descobrir o melhor algoritmo. Então, é isso, pessoal. Um abraço a todos.